Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada, em Altamira, Pará. Em especial aos meus alunos de Teoria Geral do Direito, do professor Emílio Mendonça. Hoje daremos fim ao nosso conteúdo programático, ao nosso último tópico de nossa matéria, correto? Daremos fim a um ciclo, que se iniciou em fevereiro e termina hoje como assunto de matéria, correto? Antes de darmos início ao nosso vídeo, à nossa aula, quero aqui deixar os meus agradecimentos à turma, certo? Pela paciência, pela compreensão, dizer parabéns a todos vocês pela superação, por tudo que passamos juntos, por essa pandemia. Creio que será a última aula em videoaula, se Deus quiser, entendeu? Essa experiência nos serviu para cada vez mais nos unirmos e também entender quão valoroso é o nosso curso. E nada mais importante, fora a nossa família e Deus, em primeiro lugar, que nossos objetivos, em especial ao objetivo de vocês de se formar em direito e se tornar advogados e outros cargos que vêm porventura. Ok? Muito obrigado. São os meus agradecimentos do professor Emílio Mendonça, tá? E eu espero nos ver no próximo semestre com outra matéria, ok? Então vamos lá. Nós iremos fechar com chave de ouro nossa matéria. Iremos falar sobre lacunas da lei. Professor, o que é isso? Pelo amor de Deus, você está finalizando o semestre e está falando em lacunas. Olha, vamos lá. Tendo em vista a riqueza, a complexidade e diversidade de eventos no plano da sociedade, das relações sociais, nem sempre é possível encontrar dispositivo legal regulando de forma expressa e nítida todas as hipóteses possíveis de ocorrência. Ou seja, é humanamente impossível que nossos legisladores legislem sobre todas as leis, sobre todas as condutas humanas, das relações sociais existentes no nosso plano. Com isso, nesse sentido, de acordo com o artigo 126 do Código do Processo Civil de 1973, hoje, atualmente o artigo 140 do novo CPC, o juiz ele não pode se eximir de decidir alegando lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, sem de verdade o non licet, em latim, que quer dizer não está claro. Então, a lacuna nada mais é do que a falta de uma norma sobre determinado assunto, sobre determinada conduta humana. Então, nesses casos que não se verifica disposição legal que regule expressamente a questão, ou seja, um caso concreto, uma conduta de um ser humano, pode-se dizer que há lacuna da lei, ou seja, omissão da norma legal. Ok? Só que para a nossa matéria, para a teoria geral do direito e para a grande maioria dos juristas, em seu cotidiano, abominam a ideia de que o ordenamento jurídico apresente lacunas. Para ele não existe essa possibilidade de lacunas, não há lacunas. O ordenamento das normas jurídicas, em geral, é tomado por completo, isto é, sem carência de normas. Então, para a maioria dos juristas e da teoria geral do direito, a matéria pela qual eu estou ministrando para vocês, entendeu? O ordenamento jurídico ele é completo, ou seja, sem carência de norma. Então, para todos os casos possíveis, o direito apresentaria uma resposta. Olha aí, para todos os casos possíveis, certo? Então, no direito, essa visão tem explicação, porém, vamos lá, essa visão, ela tem explicação histórica e sociais muito claras.
Então a demanda por completude é moderna. Ou seja, essa demanda, né, esse ordenamento completo, né, abre aspas, né, ele é moderno, é um pensamento moderno. No direito antigo, vamos lá, vamos fazer um parâmetro, vamos voltar ao tempo, beleza? Vamos voltar ao tempo. No direito antigo, dos povos escravagistas, olha aí, um assunto hoje que está se falando muito sobre racismo, né? Estourou, né, essa bomba aí nos Estados Unidos e ecoou sobre todo mundo. É um absurdo o racismo, um absurdo, todos somos iguais, ainda mais na nossa Constituição Federal que nos fala que todos somos iguais perante a lei, independente do credo, independente da raça, independente da cor, somos iguais, tá? Então, no direito antigo, dos povos escravagistas, a atividade jurídica era artesanal, realizada de caso a caso, sem que houvesse uma generalização do resultado jurídico. Ou seja, o direito é dado conforme o caso concreto. Isso no direito antigo, correto? Na Idade Média, quando os juristas, né, quando os operadores do direito se opuseram a comentar as compilações de jurisprudências e normas do direito romano, houve uma tendência a fixar o direito apenas no limite dos comentários aos velhos jurídicos romanos, ou seja, como de gesto. Ou seja, na Idade Média, né, o direito estava mais para o direito romano, aos livros, né, as doutrinas romanas, podemos dizer assim, correto? No entanto, olha aí, surge o capitalismo. Aí vem a Idade Moderna, certo? Que a questão, aí veio, que a questão das lacunas se põe de modo claro. É a partir do capitalismo, ou seja, na Idade Moderna, na modernidade, né, que as questões, né, que o advérbio da lacuna, ela veio com mais força, ela veio de um modo mais claro. No capitalismo, o monopólio da violência física passa às mãos de quem? Do Estado. O Estado passa a ter o monopólio das criações das normas. Estudamos isso na aula anterior, né? Na corrente monista, né? Onde o Estado é detentor, certo? Sobre legislar sobre as normas jurídicas, sobre o ordenamento jurídico. Ok? Só que não há mais a possibilidade que os particulares e os grupos sociais resolvam seus conflitos à margem do direito estatal. Ou seja, na idade antiga, né, era conforme cada caso. Na Idade Média, já era conforme o ordenamento jurídico romano. Certo? Aqui, já, os particulares, grupos sociais, seja qual for, né, os feudos, os burgueses, né, já não tinham mais esse poder jurídico, esse poder de julgar caso a caso. Passou a ser diretamente pelo Estado, correto? O direito passou a ser estatal, correto? Nesse momento, o Estado passa a regulamentar todos os aspectos da vida social, correto? Tudo que advém das relações sociais passa a ser ordenado pelo Estado, correto? Nesse caso aqui, eu estou falando, quando eu falo Estado, nunca esqueço, voltando aqui para o nosso ordenamento jurídico, para o nosso mundo, para o nosso Brasil, eu falo em União, Estados e municípios, ok? Beleza? Então, o Estado chama a si, olha aí, o Estado chama para si a regulação de todos os conflitos. O monopólio do poder político é total na mão do Estado moderno. Epa, tem um caso? Epa, tem um conflito? Vamos levar para o Estado. O Estado que vai resolver isso. Correto? É o Estado que resolve todos os conflitos relacionados às relações sociais. Correto? Então o Estado, ele regula a maior parte das relações sociais. E julgando assim todos os possíveis conflitos que lhe é apresentado. Correto? Então passa a ser o elemento garantidor,
da estabilidade do domínio capital sobre o trabalho, garantindo também a propriedade privada e a própria reprodução do capitalismo. Correto? Então, quando você... Hoje, vamos fazer uma analogia para hoje, né? Para o mundo que vivemos, para o tempo que vivemos. Tá? Quando você quer buscar o seu direito, quando você quer buscar algo em relação ao direito, falando juridicamente falando, você procura quem? O Estado. Você vai procurar a justiça, você vai procurar os tribunais de justiça. Correto? Tribunais de justiça esses que são poderes emanados pelo Estado. Correto? Então, por isso é muito embora seja impossível que o Estado venha legislar sobre tudo, ele arroga a si o direito de tudo julgar. Olha aí. O Estado que venha legislar sobre tudo, ele arroga a si o direito de a tudo julgar, caso seja provocado. Existe um ditado, né, no mundo jurídico: não se dá direito a quem dorme. Tá? Só se dá direito se você buscar. O Estado só vai te dar o direito, só vai ser justo para ti, né, se você o provocar. Não há como buscar algo na justiça se não provocar o Estado. Correto? Então, em algumas hipóteses, caso o próprio Estado diretamente queira. Salvo, olha aí, se muitas vezes, quando o direito trata-se de direito coletivo, o Estado, né, através do Ministério Público, seja ele estadual ou federal, né, ele busca, sem ser provocado, o direito da coletividade. Correto? É o que nós temos visto muito acontecer diante dessa pandemia. Correto? Então, o direito é completo porque o Estado arroga a si um total poder sobre as relações sociais. Por isso que a maioria dos juristas e a própria teoria geral do direito fala que o ordenamento jurídico ele é completo. Não há lacunas para eles. Por quê? Porque o Estado ele arroga para si, ele traz para si a responsabilidade, correto? Do poder sobre todas as relações sociais. Ou seja, detendo o monopólio da violência, o Estado torna o direito completo e impotencial, porque tudo poderá se impor pela sua força. Aí vem as características do direito, da norma jurídica, né, da coercibilidade e da imperatividade. O Estado, detendo o poder, o monopólio de criação das normas, ele também detém o poder de imperatividade e de coercibilidade. Uma vez que o sujeito do direito infringe uma norma, desobedece uma norma, o Estado tem o poder de imputar a ele uma pena, uma multa, uma proibição. Ok? Só que tudo há divergência, correto? Mas os teóricos do direito, né, alguns, poderão argumentar que nunca as leis regulam todos os casos. Lógico, é impossível. Todas as leis regular todos os casos possíveis das relações sociais. Correto? Então, essa é uma verdade. Porque não há possibilidade concreta de prever e estipular normas sobre todas as miríades de relações sociais existentes. É impossível. Humanamente falando, é impossível isso acontecer. É por isso que há a previsão das lacunas. Tá? Então, vamos lá. Em especial, vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. É bom sempre nós fazermos essa analogia, né, temporal, para poder entender o conceito, entender o entendimento, a aplicabilidade dessas lacunas. Tá? Em especial, a partir do século XIX, com o movimento da codificação e da positivação da norma, os teóricos do direito põe-se a postular que todo o direito se encontrava nas normas jurídicas, promulgadas por quem? Pelo Estado, óbvio, lógico, correto? E que todos os fatos eram passíveis de serem regulamentados pelas normas jurídicas, não faltando norma a nenhuma hipótese factual que fosse apresentado ao julgamento estatal. Ou seja, todo caso concreto
haveria uma norma que a julgasse. Correto? Então, caso concreto, norma jurídica. Norma jurídica para determinado caso concreto. Só que, então, a partir do século XIX, que o problema das lacunas se torna mais grave. O Estado, por demandas estruturais das contradições sociais, obriga-se a responder aos mais variados tipos de problemas e relações jurídicas. Como na prática o ordenamento não prevê tudo, é impossível, humanamente falando, o jurista passa a desenvolver ferramentas que lhe auxiliam a alcançar na prática jurídica o que a realidade normativa estatal não fornece. A partir do século XIX, no final já praticamente, o jurista, aquele que julga, ele passa a usar a lacuna como uma ferramenta pela falta de uma regra, por uma falta de uma norma estatal para determinado caso concreto. Nessa ocasião, surgem os teóricos da completude, que resolvem a lacuna por meio de uma petição de princípios teóricos. Sabemos muito, já estudamos de forma exaustiva, que na falta de uma norma, nós temos as fontes do direito, como costumes, analogia e os princípios gerais do direito, que nós possamos, isso todos chamamos de lacunas, correto? Então, na maioria dos juristas, olha aí, tanto no século XIX, quanto no século XX, certo? Ele julgava a partir do pressuposto contrário. Ou seja, só conforme a norma propriamente dita. Ou propriamente do seu entendimento contra seus princípios. Correto? Tais juristas positivistas e tecnicistas, ou seja, técnicos, junto ao ordenamento jurídico, pautavam-se no pressuposto de que todo o direito está contido no ordenamento jurídico. E tal ordenamento não poderia ter falhas nem faltas. Caso elas existissem, seria preciso construir um sistema de ferramentas teóricas para dissipar do seio as lacunas. Eles não concordavam com o entendimento que as lacunas existiam. Eles não aceitavam. Então, na falta, uma vez que não era possível legislar sobre todos os fatos, sobre todas as relações sociais, era preciso criar ferramentas teóricas para dissipar do seio do ordenamento jurídico as lacunas. Há quem defenda a existência de lacunas no ordenamento jurídico. No entanto, na realidade, a omissão é da lei, pois a lacuna será suprida por certas técnicas em outras fontes do direito. E o que eu acabei de falar, correto? Na falta, na omissão da lei, o próprio artigo 4º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro diz que, na falta, né, sendo a lei omissa, o juiz, o jurista, não poderá se esquivar de despachar ou até mesmo proferir uma sentença por falta de uma lei existente. Ele pode usar o quê? Analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Nós chamamos isso de lacunas. Correto? Mas vamos lá, vamos registrar aqui o pensamento do nosso precursor da nossa matéria, praticamente dizendo assim, Hans Kelsen, né? Que ele diz o seguinte, no sentido que não há lacunas no sistema jurídico. Ele chama o ordenamento jurídico de sistema. Ou seja, não há lacunas para Hans Kelsen dentro do sistema jurídico. Pois é possível considerar todo e qualquer comportamento como regulado. Olha aí, ele fala o seguinte, que todo comportamento, que toda a conduta é regulado por uma norma, de modo positivo ou negativo. Correto? Então, nesse entendimento, quando a ordem jurídica não estatui qualquer dever de indivíduo de realizar determinada conduta,
ele, em regra, permite essa conduta. Se o juiz verificar que tal conduta do indivíduo não é estatizada, ou seja, não foi criada pelo Estado, em regra, essa conduta ela é permitida, significando que a regula negativamente, correto? Assim sendo, se considera a lacuna, ou seja, a ausência de uma determinada norma na ordem jurídica dentro do sistema jurídico, como uma ficção. Ou seja, para limitar o poder de decisão dos tribunais quanto a este entendimento, ou seja, quanto a essa ausência da norma, que resolve o caso. Ou seja, o legislador recorre à ficção, estabelecendo que o juiz somente pode fazer de legislador quando o direito apresenta uma lacuna. Ou seja, para Kelsen, o juiz passa a ter o papel de legislador quando há a ausência de uma lacuna. Correto? No entanto, deve-se destacar o entendimento de que as lacunas são inquestionáveis no direito. Caso assim não fosse, o poder legislativo não mais teria qualquer função. Olha aí, vamos lá. Olha o que eu acabei de falar para você. As lacunas são inquestionáveis no direito. Caso assim não fosse, o poder legislativo não mais teria qualquer função, uma vez que todas as condutas já estariam prescritas, aplicando-se o princípio de que tudo que não está proibido está permitido. Certo? Então, a função, o poder legislativo perderia força, não haveria necessidade, certo, de sua existência. Correto? Então, para Hans Kelsen, ele fala que a lacuna é uma ficção, correto? E na falta de uma norma, né, o juiz pode legislar e aquilo que não é proibido, em regra, é permitido, correto? Nós temos uma grande doutrinadora brasileira chamada Maria Helena Diniz, todos vocês já estudaram, inclusive já devem ter lido alguma doutrina sobre ela, tá? Ela aponta 3 espécies de lacuna. Eu falo 3 e falo 5. Ela aponta 3 espécies de lacunas. Que lacunas são essas? Ela fala que existe a lacuna normativa, quando ocorre a ausência da norma jurídica e especifica regulando o caso. Olha aí. Lacuna normativa. Lacuna normativa. Ou seja, quando ocorre a ausência de uma norma jurídica específica regulando o caso. Certo? Existe a lacuna ontológica. O que quer dizer isso? Quando a norma jurídica, ou seja, quando existe a norma jurídica, mas ela não corresponde aos fatos sociais. Correto? Repetindo. Lacuna ontológica. Quando existe uma norma jurídica, porém essa norma jurídica ela não corresponde aos fatos sociais, ao fato concreto. E existe para ela também a lacuna axiológica, quando se verifica a ausência da norma jurídica, ou seja, existe a norma jurídica, mas o caso seja aplicado, a solução seria insatisfatória, ou seja, seria injusta, ou seja, a aplicação dessa norma jurídica não daria ao caso concreto justiça. Ou seja, não seria a aplicação dessa norma não surtiria o efeito necessário, o efeito, a finalidade que tem a norma, ou seja, um fim social, a justiça propriamente dita. Correto? Então, esses são os 3 tipos de lacunas, né, conforme o entendimento de Maria Helena Diniz, que é a lacuna normativa, a lacuna ontológica, certo? E a lacuna axiológica. Correto? Falamos agora também o pensamento de Kelsen. Para ele, a lacuna é uma ficção, certo? Vamos falar agora um pouquinho o que diz Norberto Bobbio, amigo de Kelsen, né? Praticamente possui o mesmo entendimento. Então, ele fala o seguinte: entende-se por lacuna a falta já de uma solução, qualquer que seja ela. Olha aí, a lacuna
para Norberto Bobbio quando não há uma solução. Ou seja, mas uma solução satisfatória, ou, em outras palavras, já não há falta de uma norma, mas a falta de uma norma justa. Isto é, de uma norma que se desejaria que existisse, mas que não existe. Ou seja, para determinado caso concreto, era necessário que houvesse uma norma e essa norma fosse justa. Ou seja, que a solução para esse caso fosse satisfatória. Correto? Esse é o entendimento do nosso amigo Norberto Bobbio. Correto? Caso o jurista, quando se deparasse com uma determinada hipótese, e essa hipótese não encontrasse previsão normativa, ou seja, não encontrasse uma previsão legal para regular dentro do ordenamento jurídico, na verdade, há de entender que não havendo norma proibitiva, nem norma obrigatória, tal situação era considerada como possível. Poxa, se o juiz se deparasse com uma situação, um caso concreto, correto? E nesse caso, e não existe, conforme esse caso concreto, não existisse uma norma que proibia ou tornasse ela obrigatória, tal situação era considerada como possível. Ou seja, se não há norma que proíba, nem que obriga uma determinada conduta, esta faculdade a ser feita ou não. Correto? Então essa conduta seria, em regra, permitida. Correto? Qual seria a solução que Hans Kelsen daria a tal situação? Correto? Ele diria o seguinte, que o ordenamento jurídico, na prática, é completo. Ou seja, para Hans Kelsen não existem lacunas. Correto? Então, mesmo que não haja norma escrita regulando uma determinada questão, o jurista não deixará de solucionar o problema que lhe foi apresentado. Ou seja, porque na conduta não prevista normativamente é permitida juridicamente. Ou seja, o juiz, mesmo que não há uma previsão normativa, segundo Kelsen, o juiz ele pode julgar. Ou seja, aquilo que não é proibido, em regra, é permitido. Ou seja, ela é permitida juridicamente. Então, Kelsen se põe no sentido contrário daqueles que tentaram resolver a questão da lacuna, com a ideia do espaço jurídico vazio. Ou seja, os que diziam haver um campo jurídico e não um campo não jurídico. Muitos juristas falam que essas lacunas eram um campo jurídico, existia um campo jurídico e não um campo não jurídico. Kelsen diz que todas as coisas são jurídicas. Ele é categórico em falar que a ciência jurídica, tudo aquilo que está dentro da ciência jurídica, são jurídicas. E tudo que por acaso não estiver normatizado não é relevante ao direito. Pelo contrário, é jurídico. E está na categoria do juridicamente permitido, porque não há norma que o proíbe ou obriga. Então, o juiz, nessa situação, não havendo uma norma que proíba ou obrigue a determinada conduta, ele pode julgar conforme seus princípios, certo? Tornando sua decisão legalmente jurídica, legalmente permissiva. Ok? Então, vamos lá para outro exemplo. Vamos lá. Se não houvesse normas no Brasil que proibisse o uso de substâncias tóxicas, certo? Não estaríamos diante de uma lacuna? Olha aí. Se não houvesse normas que proibissem o uso das substâncias tóxicas, não estaríamos diante de uma lacuna? Isso porque, na falta de uma norma proibindo ou obrigando o jurista, há de entender que o uso do tóxico é possível. Se não existe no ordenamento jurídico algo relacionado com a proibição ou a obrigação de determinada conduta em relação ao tóxico, nesse caso seria possível o uso dele. Mas essa solução pode não agradar ao quê? Aos valores e aos desejos da maior parte do jurista e da sociedade. Então, o juiz terá o posicionamento de postular não haver normas para tratar dos tóxicos, reclamando existir no que tange a essa questão uma lacuna. Aí já vem a questão, né, da
dos valores da sociedade e do próprio jurista. Correto? Então, para Kelsey, o problema das lacunas não é a falta de critérios para decidir, mas sim o da recusa à solução lógica, extraída do próprio sistema. As lacunas, assim, passam a ser consideradas por ele como um problema de política jurídica, e não propriamente de técnica jurídica. Ok? Formalmente, sempre seria possível ao jurista, ao magistrado, ao operador de direito, uma solução. Certo? Ou seja, dar permissão, quando não encontrasse norma que regule uma determinada hipótese. Ou seja, então o juiz tem o poder, não havendo proibição, certo? Ou uma proibição ou obrigando a determinada conduta sobre determinado fato, em regra é permitido. Então o juiz tem o poder de julgar conforme os seus princípios e conforme a esse entendimento, certo? Aí nós temos as lacunas, nesse sentido, as lacunas ideológicas. Professor, o que quer dizer isso? Vem a ver com ideologia? Vamos ver. A proposição de Kelsey de que o direito não se apresenta lacunas é que toda vez que o jurista reclama a incompletude do ordenamento, ou seja, não completo o ordenamento jurídico, isso deve ao fato de que a solução é possível e é indesejável. Ou seja, remete àquilo que os teóricos do direito costumam denominar de lacunas ideológicas. O que quer dizer isso, professor? Quer se falar a respeito daquelas brechas do direito, as famosas brechas do direito, certo? Que não são advindas da falta de normas, mas sim de um certo valor que é atribuído ao conjunto das normas, que é atribuído ao ordenamento jurídico e dos meios teóricos de encaminhamento da ausência de normas específicas a um caso concreto. O que faz que muitas dessas normas ou soluções teóricas pareçam ser descompassadas em face das demais. Perdão, gente. Já está relacionado à questão do valor dessa norma, ou também, talvez, da própria lacuna dessa norma jurídica. No caso que nós acabamos de falar, em relação ao tóxico, certo? O ordenamento jurídico, se nada previsto sobre o caso, ou seja, se não houvesse nenhuma previsão legal em relação ao uso dos tóxicos, teria mesmo assim uma resposta jurídica a lhe dar. Mesmo que não houvesse uma previsão legal, uma previsão normativa quanto ao uso dos tóxicos, o ordenamento jurídico teria uma resposta jurídica a dar. Nada sendo previsto normativamente. Então, o uso do tóxico é permitido. Mas essa solução, socialmente, por muitos, é indesejável. Ou seja, a sociedade não aceita o uso do tóxicos. Correto? Mas, em outros casos, ainda que haja normas explícitas, certo, sobre determinada hipótese, ela também parece ser indesejável. Quer ver exemplo? Por exemplo, vamos lá, normas penais. Se as normas penais previssem uma punição de roubo com 20 anos de reclusão, olha aí, o cara roubou e sofre uma pena de recluso de 20 anos. E um homicídio de 3 anos de reclusão. Vocês viram a disparidade? Um cara que praticou roubo, ele vai sofrer uma pena de 20 anos, e aquele que praticou um homicídio de 3 anos. Diríamos que há, ou seja, uma falta de carga punitiva ao crime de homicídio. Mas isso não seria, tecnicamente, uma lacuna, porque não falta uma solução jurídica, ou seja, não falta uma previsão jurídica à questão do homicídio. Ela é apenas indesejável em face do tratamento que se dá ao roubo. Ou seja, não é aceitável para a sociedade. Correto? Porque é inadmissível que um roubo tenha uma pena de 20 anos e um crime de homicídio tenha uma pena somente de 3 anos. Compreenderam essa questão? Então, muito está relacionado à questão valorativa da norma jurídica. Correto? Beleza. Vamos ver alguns métodos
que venham a solucionar essa problemática das lacunas no direito dentro do nosso ordenamento jurídico, correto? De acordo com a específica teoria do que se parta, chega-se à conclusão de que há ou não lacunas dentro do nosso ordenamento jurídico, correto? Para alguns, elas existem, correto? E, portanto, os juristas devem aprender a resolvê-las. Ou seja, para uns existe e para outros não. Para aqueles que acham que existem lacunas, o jurista deve aprender a resolvê-las. É óbvio. É necessário que ele saiba resolver. Então, para outros que não reconhecem as lacunas do direito dentro do ordenamento jurídico, podemos citar o Kelsen, nunca há lacunas, pois o que não está regulamentado é permitido. Olha aí, olha o que o Kelsen fala. Certo? Aquilo que não está regulamentado, ou seja, que não existe uma norma jurídica para determinada conduta, em regra, para ele, é permitido. Se tomarmos por essa visão, chegaremos à conclusão de que, havendo lacunas, é preciso criar normas para que os casos concretos, sem normas. Se tomarmos pela visão de Kelsen, não há norma a ser criada, e sim uma regra geral de teoria jurídica a ser aplicada imediatamente. Correto? Aí vem justamente o entendimento, a liberdade do magistrado, do operador do direito. Correto? Então, quais são os métodos que buscam aplicar outras normas para os casos que não haja previsão normativa? Então, nós temos os métodos integradores. Ou seja, quando não há uma norma que regulamenta determinado caso, determinada conduta do indivíduo, tá? Precisamos resolver esses problemas. Então, aí existem os métodos o quê? Integradores. O que quer dizer isso, professor? Me ajuda. Métodos integradores quer dizer integrarão a um caso que se reputa sem previsão legal alguma norma jurídica. Olha aí. Isso porque, olha, os métodos integradores, eles são chamados assim, isso porque integrarão a um caso que se reputa sem previsão legal, ou seja, determinado caso, determinada conduta, que não há previsão legal, outra norma jurídica. Integrar é trazer para dentro, somar, adicionar. A integração é a busca por normas similares, fatos parecidos, circunstâncias comparáveis, trazendo para o preenchimento das lacunas. Podemos dizer analogia. Correto? Então, na falta de uma regra, na falta de um texto normativo, de uma previsão legal, é necessário que haja uma integração de outra norma jurídica para resolver essa lacuna existente dessa, né? Então, só que isso é importante saber que possui certos fatores, certas características, né? É necessário que a integração, pelas buscas similares, seja necessário que esse fato seja parecido, circunstâncias comparáveis, certo? Para que possa preencher essa lacuna, ok? Em geral, o jurista, a partir da nomenclatura do italiano Carnelucci, tá? A partir da nomenclatura do Carnelucci, divide os métodos de integração em dois tipos. Olha aí. De autointegração e de heterointegração. Segundo Carnelucci, para os juristas, certo? Há dois tipos de métodos. Quais são eles? A autointegração e a heterointegração. A depender do fato, a depender do caso concreto, para se buscar uma solução para essa lacuna, certo? Busca-se
dentro ou fora do ordenamento jurídico. Essa integração, certo? Também a escolha de um desses dois tipos de métodos, ou seja, a autointegração e a heterointegração, feita pelos juristas de acordo com as conveniências de cada caso, sem que levante uma bandeira teórica geral. A casualística resolve a teoria e a prática das lacunas jurídicas. Tá bom? Então, o jurista tem que se levar em consideração para que use um desses tipos desses métodos a cada caso. Como tem aquele jargão, cada caso é um caso. Correto? Então vamos lá, vamos estudar cada um agora. O método de autointegração. O que quer dizer isso, professor? Consiste em trazer a um caso reputado como lacunoso, ou seja, um caso que é considerado uma lacuna, uma resposta advinda de uma fonte interna, ou seja, dentro do próprio ordenamento jurídico, dentro do próprio Estado, dentro da própria ordem jurídica. A analogia com outras normas do mesmo ordenamento e os princípios gerais do direito são duas formas mais corriqueiras de concreção, certo? Da autointegração. Se eu perguntar para vocês numa questão de prova, quais são as duas ferramentas muito usadas no método da autointegração dentro do ordenamento jurídico? As lacunas e os princípios gerais do direito. Correto? São fontes internas, né, para que possamos preencher a falta de uma lacuna, a falta de uma ordem jurídica, ou seja, preencher essa lacuna. Ok? Aí nós temos também os métodos da heterointegração. O que quer dizer isso? Consiste em trazer a um determinado caso concreto, que se diz lacunoso, ou seja, que existe uma lacuna, ou seja, não existe uma norma jurídica para esse caso, certo? Uma resposta vinda de fonte externa ao próprio ordenamento interno, ao próprio ordenamento jurídico. Em geral, a heterointegração se faz com recurso à comparação com outros ordenamentos, certo? De outros estados ou até mesmo de outros países, ou seja, fora do nosso ordenamento jurídico, correto? Quando o jurista, na falta de uma norma para regular um caso concreto, ele pode se valer de legislações estrangeiras, desde que nosso país faça parte, certo? Por exemplo, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, de vários tratados internacionais. Desde que o Brasil seja signatário, o jurista pode se fazer, correto, o uso dessas normas para preencher a falta de uma norma e preencher essa lacuna. Correto? De modo geral, o juiz, quando se depara com uma lacuna e se põe a saná-la por meio da integração de outros elementos da hipótese que da norma, dá preferência aos métodos de autointegração. Ou seja, o jurista nosso, ele dá preferência às fontes internas, ou seja, da autointegração. Ou seja, por serem ferramentas que não fogem do próprio ordenamento jurídico válido. Porque se ele usar uma fonte externa, ou seja, da heterointegração, a primeira coisa que ele tem que verificar se essa norma ela é válida. Se o Brasil é signatário desse tratado, desse pacto, seja o que for. Ok? Então, no caso, por exemplo, da regulação jurídica das questões de informática no Brasil, como a internet, carecendo o direito brasileiro de uma regulação específica para um determinado ponto, pode-se fazer uma analogia de uma dada questão lacunosa sobre a internet com a legislação brasileira. Ou seja, uma determinada solução à lacuna por meio de autointegração. Ou seja, usando a legislação brasileira de rádio e televisão. Correto? Mas, se eu não sanar, se não preencher essa lacuna, correto? Ela pode fazer de uso de comparação com as normas
que regula a internet em países da Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo. Ou ele pode se usar de leis, de normas que regulam a internet na Europa ou nos Estados Unidos, certo? Ou seja, fontes externas, correto? Então, no que diz respeito ao recurso às fontes internas ou externas ao ordenamento jurídico, diz que a lacuna pode ser preenchida, então, por meio de auto-integração ou hetero-integração. Mas no que diz respeito à técnica utilizada, pode-se ainda dividir tais métodos integradores entre aqueles que partem de ferramentas quase lógicas, como a analogia, a indução amplificadora, a interpretação extensiva, ou seja, aqueles que partem da resposta institucionais, já dadas e previstas por outras normas dentro do nosso próprio ordenamento jurídico, como que os costumes, os princípios gerais de direitos e a equidade. Correto? Então, a analogia, por exemplo, é uma ferramenta valiosa da resolução das lacunas e pode ser tanto utilizada para a resolução da autointegração como também da heterointegração, porque se pode buscar normas similares tanto no ordenamento interno como no ordenamento externo. Ok? Com isso, queridos, nós terminamos a nossa matéria. Nós terminamos aqui o nosso conteúdo programático. Fica aqui o meu tchau, o meu muito obrigado mesmo, tá? Fica aqui o meu forte abraço e espero vocês no nosso próximo semestre, ok? Grande abraço aqui do professor Emílio. Fique com Deus, ok? Umas boas férias para vocês, porque vocês merecem. E eu também, tá bom? Tchau, gente. Forte abraço.